Buenos días, mis añorados alumnos, bienvenidos, bienvenidas a mais uma classe de língua espanhola. Então vamos a mais uma aula de língua espanhola, tá? É a aula número 4. Vamos lá. Na aula passada eu coloquei esse slide aí, mas não tivemos, acho que foi a 602, não tive muito tempo de falar sobre isso, mas chegamos a falar sim, tá? Mas vamos rever aí. Muito importante memorizar que eu falei para vocês. Países de habla hispana, 21 países al total. En Europa, España, Madrid. América del Norte, México, Ciudad de México. América del Norte, parte para América Central. Costa Rica, San José. El Salvador, San Salvador. Guatemala, Ciudad de Guatemala. Honduras, Tegucigalpa. Nicaragua, Managua. Panamá, Ciudad de Panamá. E el Caribe. Lembra que a tia comentou com vocês que esses três países aqui se encontram na região chamada, são ilhas, né? Ilhas do Caribe, mas elas estão localizadas na América Central. Cuba, La Habana, Puerto Rico, San Juan, República Dominicana, Santo Domingo. Em América del Sur, então norte, central, sur. Argentina, Buenos Aires, Bolivia, La Paz, Sucre, Chile, Santiago, Colombia, Bogotá, Ecuador, Quito, Paraguay, Asunción, Perú, Lima, Uruguay, Montevideo, Venezuela, Caracas. Em África, Guiné Equatorial, Malabo. Então, ubicação significa localização. País, capital. País, capital. País, capital. ¿Vale? Es muy importante memorizar la escrita, vale? Então cuidado com a escrita, que eu já observei que alguns alunos, quando mandam o dever de casa, escreve equatorial com CU, tá? Perdão, CU não, com QU, tá? Cuidado com Equador, geralmente o que vem escrito com CU em espanhol, vocês colocam com QU, tá? Então tem que ter cuidado com a escrita. Como no inglês, vocês estudam inglês, na prova de inglês vai escrever em inglês, tem que memorizar a escritazinha, não é isso? A mesma coisa com a língua espanhola, tá? Então vão memorizando, que aos poucos também vocês irão aprender o alfabeto, irão aprender o som de cada letra na parte fonética, ok? Então está aí os países e as capitais. Aqui temos outro assunto, los saludos, despedidas, agradecimentos. Então vamos aqui com a pergunta: como te llamas? Como se llama? Qual é a diferença de te llamas, se llama? Como te llamas tu? Como se llama usted? A diferença está na formalidade, galerinha. Na língua espanhola isso é fundamental. Países asiáticos também é assim, hein? Então, olha só, quando eu conheço a pessoa, tenho intimidade com a pessoa, ou é uma pessoa do mesmo grupo, entre adolescentes, você não trata, mesmo você não conhecendo, eu não conheço aquele garoto, mas vocês têm a mesma idade. Então, aqui é permitido você tratar informalmente pela questão da idade, de grupo. Então, você usa a segunda pessoa do singular, te llamas. Como te llamas? Não precisa falar como te llamas tu, não precisa. Como te llamas? Porque o verbo já está indicando a pessoa, tá? Que se refere. Como te llamas? Aqui, ó. Me llamo, hola, me llamo Carolina, sou estudante de espanhol e vivo em Santiago de Chile. Outra forma de responder, mi nombre es, de se apresentar, né? Mi nombre es Carlos, estudio italiano en una escuela de idiomas. Soy Irene, trabajo em um banco. Então são formas de você responder. Como te llamas? Me llamo Cristiane, me llamo Pedro. Mi nombre es Cristiane, mi nombre es Pedro. Soy Cristiane, soy Pedro. ¿Vale? Então as três formas estão corretas para contestar. Contestar é responder. Aqui, como se llama? A pergunta é a mesma, só que agora estamos trabalhando com o formal. É o tratamento formal. Quando você não conhece a pessoa,
Não tem intimidade com essa pessoa. É uma pessoa de mais idade que você, ou é o seu chefe por questão de hierarquia, né? Você tem que fazer a pergunta sempre usando o pronome na terceira pessoa do singular, usted. Então, como se chama usted? Eu não preciso colocar usted. Como se chama? Porque o verbo e o pronome indica que é uma terceira pessoa. Mas eu posso falar, como se chama usted? Eu ainda, é mais comum você escutar. Agora, como te llamas tu, não é muito comum não. Como te llamas, tá? Como se chama usted? Me llamo, mi nombre es, soy. Então, se eu for perguntar para uma senhora, a senhora chega até a mim na rua, quer pedir uma informação, aí eu vou falar para ela, como se chama usted, senhora? Me llamo Patrícia, por exemplo. Senhora, vas a hacer isso, aí que você dá a indicação, que a informação que foi pedida, ok? Então, esta é a diferença, tá? A pergunta é a mesma, tá? O sentido dela é a mesma, só que você troca de pronome te, se você troca de pronome, com certeza o verbo também vai mudar a pessoa. Então, é de acordo com a formalidade, tá? Então, isso é muito importante. E formas de saludos, nós já vimos isso. Formas de despedidas, possíveis respostas e formas de agradecimento. Então, eu coloquei aqui mais uma vez para vocês, que isso eu falei na aula passada, tá? E como você vai trabalhar com isso? De acordo com a formalidade aí, ó. Eu tô cumprimentando um amigo na rua. Hola Juan, buenos dias. Como estás? Bien. Estupendamente. Ele responde de acordo com como ele está, tá? Eu vou me despedir agora que eu tenho que sair. Adiós, Juan. Hasta luego, Juan. Ok? Se eu vou falar com uma senhora que eu conheço essa senhora, mas ela é de mais idade que eu, então tem que ter respeito. Buenos dias, senhora. Como está usted? Querida, muy bien. Adiós, senhora. Adiós, hasta luego. Vale? Você quer agradecer alguém por alguma coisa? Muitas graças, gracias. Então, é basicamente isso. Nós usamos essas formas aí de acordo com a pessoa, ok? Isso é muito importante na língua espanhola, a formalidade, ok? Então, até a próxima aula. Hasta la próxima. Para casa, hoja de exercício número 4. É para treinar isso aí, ok? Besitos a todos. Adiós.